Fala gente, tudo bem? Eu sou o Nando Hanner, astrólogo da Mundi, e esse é mais um vídeo sobre os movimentos da semana que começa agora na segunda-feira, dia 2, e vai até domingo que vem. Essa semana é uma semana, olha, tem bastante coisa interessante acontecendo e são movimentos às vezes bem confusos até. A gente tem ali a Lua fazendo vários aspectos no decorrer da semana, a gente tem um monte de coisa em Virgem, mas a gente tem algumas coisas muito pontuais que precisamos prestar atenção. Quem assistiu os vídeos da semana passada, lembra que eu falei que no dia 30 a gente começou a fase da Lua Nova. E a gente tem um monte de coisa em Virgem, né? Tem lá Mercúrio, Vênus, Sol, tem um montão de gente lá. Todo esse conjunto leva a gente a ter vontade de organizar a casa, de cuidar da saúde, de principalmente pensar no planejamento. Foi uma coisa que eu bati bastante na tecla na semana passada, que o planejamento é muito importante agora. Talvez seja uma semana, a semana passada e essa semana são semanas muito importantes para a gente colocar no papel, dentro de uma métrica precisa, o que a gente quer para o nosso resto do ano, talvez. Então a gente tem esse monte de energia em Virgem ali. Só que o que acontece? À medida que a semana vai avançando, outras coisas vão acontecendo que vão colocar esse monte de coisas que a gente quis planejar, vão questionar. Vão aparecer situações em que a gente vai questionar o que a gente estava pensando. Ó, por exemplo aqui, no final do dia de segunda, bem no finalzinho lá, terça-feira e quarta-feira, a Lua vai estar passando ali pelo signo de Escorpião. E isso vai trazer uma sensação pra gente de que a gente precisa desapegar, a gente precisa limpar e jogar coisas fora, certo? Tanto no campo material quanto no campo subjetivo e emocional. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade, essa vontade de jogar fora, a gente ainda tem um certo apego com essas situações. É uma certa falta de coragem ali para realmente se livrar do que a gente não quer mais. Porque faz parte da nossa história muitas coisas. Então, jogar coisas que constituem a gente fora é meio complicado. Mas vai ter esse movimento ali e aproveita. Porque lembra que a gente fez aquele planejamento em Virgem lá? Tudo que a gente construiu, tudo que a gente mediu, tá certo. A gente está com todos os movimentos diretos, né? Não tem nenhum planeta retrógrado. Então tudo que a gente pensou ali está certo. E depois que a gente teve essa noção do que a gente quer, aparecem coisas que a gente tem que jogar fora para aquilo ser concretizado. E nesses dias vai ter essa sensação de que a gente precisa se livrar daquilo lá. Então a gente precisa de uma boa dose de coragem para mirar direitinho no que precisa ser desfeito. E apesar desse monte de coisas em Virgem que fazem com que a gente tenha certeza do que a gente mediu, né? Conforme vai passando a semana, essa certeza pode diminuir um pouco. Pode aumentar o nível de cobrança e o nível de incerteza de para onde que a gente tem que ir. Mantenha o plano, mantenha o foco, né? Que as coisas que você projetou em Virgem, elas estão corretas, mas a gente tem que passar por uma fase de reavaliação para a gente identificar erros, né? A partir do dia 5 a gente tem muitas situações tensas acontecendo ali que até fico nervoso. Tem Mercúrio, Marte, Vênus e Sol em Virgem, falando bem astrologuês aqui. Tem esse monte de gente em Virgem. Em Sagitário tem Júpiter e vai chegar a Lua ali, que vão fazer uma quadratura. E ainda todos eles fazem aspectos negativos com o Netuno que está lá em Peixes. O Netuno é o planeta da ilusão, do engano, né? De se perder. Todo esse monte de conversa é o seguinte: tudo que vem rolando, tudo que vem se desenvolvendo passa por uma fase de instabilidade, uma fase de dúvida, em que você vai se questionar se você já fez o que precisava ser feito, se você realmente tomou as atitudes que você precisava tomar, se você limpou a sua casa, entre aspas, a física e a emocional, né, a mental, para poder continuar e aproveitar esses movimentos positivos que Virgem criou ali. É uma semana mais instável do que semana passada, ela é mais complexa. Mas lembra que a gente começou movimentos na lua nova e na semana que vem a gente tem a lua cheia. E quando chegar lá na lua cheia, a gente vai ter a certeza do que a gente fez. Essa semana ela é muito importante para validar
ou para confirmar o que a gente já tem desejado, o que a gente já tem construído para nós. É importante limpar, é importante varrer para fora e não para debaixo do tapete algumas situações, pessoas, objetos, rotina que já não funcionam mais e a gente está com uma certa dificuldade. Durante a semana a gente vai sentir um aumento desse incômodo. Aproveita para jogar fora, mas na hora que você estiver jogando fora, toma cuidado para não jogar fora documento original, porque Netuno é craque de fazer a gente fazer coisa errada. Então esse é o panorama geral dessa semana. No final da semana as coisas podem ficar mais tensas, mas passa, certo? Semana que vem a lua cheia vai ser bem legal. Esse texto de previsões foi escrito pela nossa astróloga da Mundi, a Romine Freire, e por mim, Nando Hanner. Tá certo, gente? Então boa semana para todo mundo, aproveita, avalia, curte e semana que vem a gente se encontra.